irmãos, como já foi anunciado, hoje se inicia a Semana Universal de Oração. Este é um tempo que é promovido pela Aliança Evangélica Portuguesa. E a ideia é que, de facto, as igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, se unam no mesmo propósito. E eu fiquei muito agradado quando vi os temas para esta semana, para este ano. Eles são temas desafiadores. E logo que o primeiro, nós vamos ler um texto subejamente conhecido, mas vamos, meus irmãos, pensar durante algum tempo exatamente o que significa isto de haver um Deus triuno, que faz tanta confusão a tanta gente. A começar pelos próprios judeus. Eles ainda hoje continuam confusos sobre aquilo que é um Deus triuno, mas que é ao mesmo tempo um único Deus. Eu agradeço a Deus porque esta igreja tem dois pastores que têm o mesmo conceito. Digamos, em termos teológicos, nós estamos, eu diria, 99,9% de acordo, se não 100% quase. Porque estes são temas que é importante que a igreja absorva. Nós, quando vamos para a classe de catecumenos, uma das primeiras coisas que nos ensinam é exatamente isto, mas muitas das vezes há dúvidas e há dificuldades em percebermos o que é a ação de cada um dos elementos, de cada uma das três pessoas que fazem parte da Trindade. Por isso, eu peço uma vez mais a todos os irmãos que concentremos a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para nos transmitir esta manhã, porque vale a pena nós pensarmos, afinal, que Deus é este? Nós temos cantado, estes hinos, todos eles eram direcionados exatamente para o louvor a Deus. Todos eles estão vincados com as três pessoas da Trindade. Mas o que é que isto significa na realidade? O que é que isto me traz? O que é que isto me diz? Em que é que isto ajuda a aprofundar a minha fé e o meu conhecimento de Deus? Eu peço a Deus que de facto use o nosso irmão pastor Pablo, que ele seja usado por ele e que aquilo que vem não seja dele, seja do próprio Deus, através da sua palavra. Deus te abençoe. Amém. Então, mais uma vez, bom dia. Como já foi referido pelo pastor Alberto, de facto, o tema de hoje é muito simples e muito complicado. É daqueles temas que quando a gente lê e começa a pensar no assunto, a gente pensa, isso é fácil. E conforme a gente vai lendo, a gente diz, afinal, não é tão fácil. Quem é o teu Deus? Já fizeram essa pergunta? Quem é Deus? O Deus. Quem é o Deus que adoramos? A quem é que eu oro? Quem é que me acompanha nas minhas dificuldades? Quem criou tudo? Quem é o juiz? Quem é o advogado? Muitas funções, muitas pessoas, muitos deuses, será? Bem, meus queridos, vamos ler Mateus 28, versículos 18 a 20. São versículos extremamente conhecidos. E eu desafio os meus irmãos a abrirem as vossas Bíblias então. Mateus capítulo 28, para lermos dos versos 18 até 20. Mateus, portanto, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28, versículos 18 a 20, são os últimos versículos desse livro. Diz assim a tradução que tenho em mãos. Luís Saião, século 21, portanto. E aproximando-se Jesus, falou-lhes, toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, eis-nos aqui nessa manhã, Senhor, a olhar para a Tua Palavra, um texto que tantas vezes já olhamos. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã Tu reveles-se através da Tua Palavra.
Que não seja mais uma vez, ó Pai, a minha incapacidade humana, aquilo que vai limitar o teu agir nesse lugar, mas que sejas tu a falar à tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Conhecemos esse texto? Alguém nunca tinha ouvido esse texto? Ok. É um texto que geralmente toda a gente sabe até de cor. Pelo menos a parte do ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa parte eu sabia porque fui embaixador do rei. E faz parte do nosso credo, a gente fala várias vezes. Mas de facto, a ideia de que essa mensagem é usada sempre para falar de missões. A ideia de falar de fazer discípulos. Do nosso relacionamento uns com os outros. E eu fiquei um bocado encucado, não sei se cá em Portugal usam essa expressão. Encucado, com a pulga atrás da orelha. Por que escolheram esse texto para abrir a Semana Universal de Oração? Eu não sei se os irmãos têm a noção, mas literalmente todas as igrejas evangélicas do país foram desafiadas a falar desse texto, no dia de hoje. A olhar para esse texto, uma semana que se vai abrir para orar. E eu pergunto, o que esse texto tem a ver com oração? Bem, a resposta que cheguei é muito clara. Eu tenho que saber com quem eu estou a falar. Eu preciso saber a quem eu estou a me dirigir. Senão não faz sentido. Até a forma de falar costuma variar de acordo com a pessoa que eu estou a falar. Já agora estou a falar para a minha igreja portuguesa, então estou a tentar fazer um sotaque português. Se eu tivesse aqui só os meus irmãos brasileiros, a gente já estava falando mais assim, tá ligado? É diferente. É um pouquinho diferente, eu sei. A gente dirige de acordo com a posição, de acordo com a instrução. É completamente diferente. Nós temos que saber quem são os interlocutores da conversa. E se nós vamos orar a esse Deus, se nós vamos unir os nossos esforços a todas as igrejas evangélicas que existem no nosso país, nós precisamos saber a quem eu estou a orar, com quem eu estou a falar. Então, por que eles escolheram Mateus 28? Mais precisamente o verso 19, foi esse o verso que eles escolheram, para abrir a semana de oração. Quem é esse Deus? Então, esse texto vai nos dizer que nós devemos pregar, fazer discípulos, batizar, ensinar, em nome de quem? Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se tivesse cá um católico agora já dizia amém. Vai junto, não é? Pai, Filho e Espírito Santo, o amém está lá, é a quarta pessoa da Trindade, não? Brincadeiras à parte, meus irmãos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. A gente já falou isso aqui, mas permita-me perguntar mais uma vez. 3 deuses? Mas não é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Parecem 3. Pois, agora explica lá. É uma coisa que toda a gente sabe, agora explica. São 3, mas é 1? Pois. Nós estamos a falar da Santíssima Trindade, ou do mistério da Trindade, ou mesmo do Deus triuno, como queiram chamar. É um Deus, 3 em 1. Tri, 3, uno, 1. Unidade, a contração, triuno, 3 em 1. A ideia de que, embora seja só um Deus, existem 3 aí pelo meio no barulho, permitam-me a expressão. Meus queridos, é mesmo um mistério, e deixem-me começar por aqui. A verdade é que nós jamais conseguiremos compreender a Trindade. Nós temos a doutrina da Trindade, é tentar compreender e pôr na nossa linguagem, mas a dimensão completa nós jamais conseguiremos chegar lá. É literalmente um mistério. Mas sabem,
É muito bom olhar para isso e poder dizer às pessoas que eu não sou politeísta. Eu não acredito em vários deuses. Eu acredito em um Deus. Não, mas estás a dizer Deus Pai, Filho e Espírito Santo, então és triteísta. Acreditas em três, eu já ouvi essa uma vez. Disse, não. Eu sou monoteísta, acredito em um Deus, manifesto em três pessoas diferentes. E parece loucura. Parece, no mínimo, um contrassenso à matemática. Como é possível três em um? Nós cremos que é um só Deus, amém? Ok, citando Tiago, crês que há um só Deus, fazes bem. Até os demônios creem e também estremecem. Portanto, há um só Deus. Nós acreditamos nisso. Mas, meus irmãos, quem é esse Deus? Como é possível que Ele se manifeste dessa forma? Como explicar, ou tentar explicar essa história? Vamos começar do começo? Alguém pode me citar um versículo aonde aparece a palavra trindade ou triuno? Pois, não há. Não há, irmãos. Não existe na Bíblia, em nenhum lugar, a palavra trindade ou triuno. E isso é importante, porque nós muitas vezes somos questionados aí fora sobre quem é o nosso Deus. E a gente fala da trindade, ou fala do Deus triuno, e as pessoas perguntam e a gente, lá, eu só não sei onde. Não, não há. Não há escrito. Não a palavra. O conceito, sim. E é mesmo isso que eu vou vos dizer. Portanto, essa mensagem de hoje quase que vai ser uma aula de EBD. Então, se quiserem pegar papel e caneta e apontarem versículos, eu vou dar aqui vários deles, está bem? Porque eu acho que é o que faz sentido a gente perceber aonde é que está no texto bíblico essas três pessoas. Bem, então, podemos começar em Gênesis 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, sabemos de cor. No princípio, criou Deus, e a terra era sem, e o se movia sobre a face das águas. Muito bem. Portanto, a primeira coisa, quem não sabe hebraico já perde. A trindade já está na primeira palavra quando ele diz no princípio, Deus. Deus é a palavra Elohim. Elohim é uma palavra plural, não singular. O que é curioso. Mas você diz, mas quando traduzimos para português, traduzimos no singular. Sim, porque nós não conseguimos chegar a esse conceito que o hebraico tem no português. Então, como é só um Deus, traduz-se no singular. Mas quando está a palavra Elohim, já estamos a falar de alguma forma em pluralidade. Mas falamos, no princípio, Deus criou os céus e a terra e o Espírito pairava sobre a face das águas. Vemos aí duas pessoas. E alguns dizem, pois, Jesus não estava lá. Jesus só foi concebido quando nasceu de Maria, é isso? Ele foi concebido quando nasceu de Maria, mas ele já existia. Ele já lá estava. De onde eu tiro isso? Bem, lembram-se de João capítulo 1? João 1, versículo 1. No princípio era o... E o verbo estava com... E o verbo era... Epá. Pablo, mas está a falar do verbo, não está a falar de Jesus. Ok, saltem para o verso 14 de João capítulo 1 e vai dizer: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Pronto, já não há dúvidas. Ok? Jesus estava no princípio. E eu gosto tanto que se nós vermos o versículo 3 de João 1, diz que todas as coisas foram feitas por Ele. Então a ideia de que o Deus Criador é o Deus Pai, ela é verdadeira, mas é um bocado equivocada. Foi Jesus quem de facto criou. Tudo foi feito por Ele. É uma coisa interessante. Eu costumo usar uma expressão que eu aprendi com um pastor americano, o pastor Carlos McCord. Ele já esteve aqui na nossa igreja em algumas oportunidades. E ele costuma dizer que quando Deus disse haja, Deus Pai é como a pessoa que vai dizer. Jesus é a voz, o verbo que vai fazer acontecer. É o som a sair. Mas já ouviram dizer que o som não propaga no vácuo, pois não? Então o Espírito é o vento que vai mover a palavra até as coisas acontecerem.
os três em um. Eu sei, isso parece confuso, mas isso depois de muito estudo a gente chega lá, porque de facto é fantástico. Deus Pai a dar a ordem, Jesus a ser a voz que projeta e o Espírito a levar as coisas a acontecerem. É um bocado isso que vai acontecer, mas vamos continuar. Portanto, desde o início nós vemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo sempre existiram. E eu gosto muito de falar isso com os meus adolescentes. É muito esquisito a gente pensar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou no princípio era o verbo. Como é que a gente chega no princípio e diz que antes do princípio tinha qualquer coisa? Meus irmãos que entendem português melhor que eu, me expliquem isso, porque para mim não faz sentido. Se é o princípio, não tem nada antes. Como é que eu digo que no princípio era? Parece que é um erro de português. No princípio é. A partir daí é que vai, não é? Para trás, era. É isso mesmo. É um Deus pré-existente. Nada aconteceu sem que Ele soubesse. Nada aconteceu antes dele. Ele estava no princípio. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, eu acho um texto fantástico. Eu vou pedir para algum irmão abrir e ler. Atos 20, 28. Atos, capítulo 20, verso 28. Que versículo fantástico. Olhai por vós e por todo o rebanho que quem constituiu como bispo? O Espírito Santo. Está aqui o Espírito Santo a pôr autoridade sobre a igreja. E depois, para que apresenteis a igreja de quem? Deus. Esse Deus aqui é Deus o Pai. Que Ele comprou como? Com o próprio sangue. O próprio sangue de quem? De Cristo Jesus. Percebem como eles estão tão interligados e ao mesmo tempo estão tão separados? O meu texto favorito para falar sobre a Trindade é um texto que eu sei que os irmãos já leram e se calhar até conhecem de cor. É um texto que vai falar do batismo de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus 3, 16 e 17. Porque quando eu falo com os meus adolescentes, eles dizem assim: pois, estás a falar que são os três, que eles são Deus e coabitam, mas eles nunca estão os três juntos ao mesmo tempo. Pois, então, Mateus capítulo 3, 16 e 17 vai dizer assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, viu-se o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é em quem? Jesus estava onde? Na terra, na água, a ser batizado. O Espírito descendo do céu. Eu gosto de imaginar, e os irmãos sabem o quanto eu gosto de imaginar, o Espírito ali no meio do caminho entre o céu e a terra, a descer, e Deus Pai, no seu alto e sublime trono, a ecoar a voz. Os três, no mesmo momento da história, ao mesmo tempo, no mesmo texto. Portanto, a palavra Trindade está na Bíblia? Não. Mas se alguém tem dúvida, esse texto aqui deixa claro a existência dos três e a coexistência dos três. Porque há uma linha teológica que defende que eles vivem em tempos diferentes. Não. A coexistência. Os três existem ao mesmo tempo, desde sempre e para todo sempre. Três em um. E sabem o que é fantástico? Existem muitas religiões espalhadas pelo mundo. Existem muitos conceitos sobre Deus e deuses. Sabem o que diferencia o cristianismo dos outros? Permitam-me a expressão, nós somos os únicos malucos que acreditamos num Deus três em um. Essa é a nossa diferença. Um Deus triuno só há no cristianismo. Essa é a nossa grande diferença. Depois vai ter as denominações e muitas outras coisas, mas o cristianismo é a única religião que acredita num Deus três em um. E o nosso Deus é três e é um só.
E alguns irmãos vão dizer, pois, mas os textos que deste não deixam claro que eles são um só. Dá a entender. Bem, eu poderia dizer mais uma vez de Gênesis capítulo 1, quando ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, dando a entender exatamente que os três são um só. Eu poderia dizer, por exemplo, de Babel, quando eles dizem, desçamos para ver o que os homens estão a fazer. Mas eu prefiro textos mais claros para que não haja dúvidas. Portanto, que Deus Pai é Deus, acho que ninguém tem dúvida, pois não, já lemos textos hoje que disseram, há um só Deus, Deus Pai, ok. Até aí é tranquilo. Mas o Espírito Santo é Deus? João capítulo 4, verso 24. Algum irmão, por favor? João 4, 24. Ok. Deus é Espírito. O Espírito Santo é Deus. E aí alguém vai dizer, Pablo, mas aí não diz que os dois deuses são o mesmo Deus. Portanto, o texto que eu acho mais claro para mostrar isso vai estar em Atos, no capítulo 5, versículos 13 e 4, quando Ananias e Safira vendem a propriedade. Não sei se os irmãos se recordam dessa história. Eles vendem a propriedade, depois mentem o valor. Atos 5, 13 e 4, diz assim, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o seu coração e mentiste ao Espírito Santo, que retiveste uma parte do preço, guardando-a não ficava para ti, e vendias e estava no teu poder, por que tomaste isso em teu coração? Não mentistes aos homens, mas ao próprio Deus. Mentiste ao Espírito Santo? Mentiste ao próprio Deus. O Espírito Santo e Deus são uma só pessoa. E Jesus? Bem, eu acho que esse toda a gente sabe de cor, mas vamos lá. João 10, 30, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Acho que mais claro que esse texto, não há. Eu e o Pai somos um. João 12, 44 vai dizer, quem crê em mim, crê naquele que me enviou, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus e o Pai são um. Nós não podemos sair daqui com dúvidas sobre isso nessa manhã, meus queridos. Essa é a afirmação. Efésios capítulo 4, de 4 a 6. Nós já lemos, mas volto a ler. Há um só corpo, um só Espírito, para que fostes chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre o qual é sobre todos, por todos e está em todos. Um só Espírito, um só Senhor, e Senhor aqui é como Paulo se refere sempre a Jesus em suas cartas, um só Deus, Pai de todos. 3 em 1. Mas como eu vos disse, algumas coisas são inexplicáveis, e alguns estão a sair daqui ainda a pensar, mas eu ainda não consigo explicar bem a Trindade. Pois, Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz, no capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas que são do Espírito, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las porque não discerne espiritualmente. O problema é que nós queremos racionalizar Deus. Entender por completo. E eu vos disse do início, não dá. Quando ele diz o homem natural, a palavra natural aqui é a palavra psique. É a ideia mesmo do racional. Não dá para racionalizar. Eu muitas vezes, quando estou a falar com os meus adolescentes, eu costumo dizer que Deus é um ponto. Não sei se conhecem essa expressão. Sabem o que é uma reta? Meus irmãos aí, professores, matemática. É uma união sucessiva de muitos pontos. Pronto. E o que é um ponto? Um ponto é um ponto. Não dá para definir um ponto, porque tem que ter um ponto de partida para continuar as coisas. Deus é um ponto. A gente não consegue. Aqui é preciso ter fé. Existe um ponto que nós vamos parar e dizer, ok, eu cheguei aqui e ou eu começo com fé, ou eu não vou a lado nenhum. E meus irmãos, quando a Bíblia diz que Jonas foi engolido por um peixe, é preciso ter fé. Mas deixa eu vos contar um segredo. Se a Bíblia dissesse que foi ele que engoliu o peixe, eu acreditava. Eu acreditava, eu quero lá saber, eu acredito na Bíblia.
Quando a minha razão e a minha fé colidem, adivinha com quem eu fico? É a fé. Não é sermos totós, não é sermos os olhos fechados, não. É que a fé é o mais importante. Esse é um dos motivos que a nossa aliança escolheu também esse texto. Nós temos que ter fé no Deus que nós oramos. Se nós não acreditamos que Ele é isso tudo, nós jamais conseguiremos orar a Ele. Ninguém explica Deus na sua totalidade. O nosso credo batista, que está no nosso site, iba.pt, quem nunca acedeu, é bom aceder, está lá e diz assim: há somente um Deus, vivo e verdadeiro, ser pessoal e infinito, inteligente e espiritual, criador, redentor, sustentador e legislador do universo, digno do nosso mais puro amor, reverência, adoração e obediência. O Deus eterno revela-se a nós como Pai, Filho e Espírito Santo, com atributos pessoais distintos, mas sem divisão de natureza, ser ou essência. Um só Deus. Para os miúdos eu costumo dizer que, muito simploriamente, é como um telemóvel. Eu ligo, eu mando mensagens e acedo à internet, por exemplo. São 3 funções, mas é um telemóvel só. Eu aprendi recentemente uma outra que eu achei muito gira. O Sol. O nosso astro, o Sol. Deus Pai é a bola, o Sol em si, sabem? Jesus é a luz, não é? A luz que irradia do Sol, que ilumina. E o Espírito é o calor. É aquilo que nós sentimos. Quantos sols? Um. Mas diferentes manifestações, diferentes funções. E eu sei, irmãos, isso é muito simplório. Mas se nós não tivermos fé, nós jamais conseguiremos orar a esse Deus. Um Deus que responde às nossas orações, que se fez carne, que viveu aquilo que nós vivemos, que é o Emanuel, o Deus conosco, o único Deus triuno. A ordem dele nesse texto é exatamente: falem sobre isso, anunciem, preguem, ide pregai, falem sobre isso com toda a gente, expliquem quem eu sou, para que outros também venham até mim. Aliás, durante esse ano estamos a estudar o texto Vinde a mim. Venham, conheçam quem Ele é. Porque sabem, se eu tivesse aqui uma maçã e vos dissesse que ela era doce, como é que vocês iriam saber? Só provando. Ou confiando na minha palavra. Não dei outra hipótese. É mesmo isso. Deus triuno é muito além da nossa compreensão, mas nós podemos provar e confiar na sua palavra. Enquanto o grupo de louvor vai vindo aqui à frente, permitam-me responder a uma última pergunta que eu sei que fica na nossa cabeça. Com tantas religiões e tantos deuses, como é que a gente garante que o nosso Deus é o verdadeiro? Com tantas religiões e tantos deuses, quem garante que o Deus da igreja cristã é o Deus de verdade? Bem, a própria palavra já o diz e tem que ter fé, mas eu gosto imenso do professor Adalto Lourenço. Alguém conhece? Ele é um professor, doutor, ele é pós-doutor, inclusive, na área da astrologia e física quântica nuclear e tudo mais. Bem, não é o estudo do tarô, tá bem? É o estudo dos astros. E ele costuma dizer o seguinte, e passo a ler a sua citação. Como sabemos que este é o Deus real? Bem, um artista é reconhecido por suas obras. Todo artista tem uma assinatura própria que é só dele. Mesmo que não seja visível, pode ser facilmente detectada e percebida. Quando olhamos para um quadro de Van Gogh, percebemos que foi ele quem pintou, mesmo que não esteja assinado. Quando olhamos para um quadro de Pablo Picasso ou Romero Brito, o mesmo acontece. Eles não precisam assinar as suas obras. Basta perceber os seus traços que vamos ver a sua forma de sentir manifestada naquele quadro. O mesmo acontece com o Deus que criou a natureza. O Deus que criou a natureza deixou evidências na sua criação. Reparem, o Deus da Bíblia é o único Deus triuno, isto é, 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o único Deus 3 em 1. E essa característica peculiar está presente em toda a natureza. Vou citar alguns exemplos. O tempo
existe como passado, presente e futuro. 3 em 1. O espaço existe como largura, altura e profundidade. 3 em 1. Os estados básicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. A base da matéria, que forma toda a natureza, são átomos formados por prótons, nêutrons e elétrons, em português, do Brasil. 3 em 1. A música é dividida basicamente em harmonia, melodia e ritmo. 3 em 1. Toda a vida se baseia em informação genética, codificada por DNA, que se sequenciam em pequenas letras químicas. Essas sequências são divididas em códons, agrupados em quantas letras? 3. O Deus das Escrituras é o único Deus 3 em 1. E Ele deixou a sua assinatura presente na criação. A criação é 3 em 1. O Deus verdadeiro é 3 em 1. Amém? Vamos ficar juntos de pé. Para que o mundo creia, vamos pregar a Cristo. Dizer que só nele há perdão, só nele há poder. Ele é o único Deus verdadeiro, o único Deus 3 em 1. E que esse mistério esteja firme no nosso coração.